E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje falando sobre sistema endócrino. Já aproveita, já te inscreve, deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário. Sistema endócrino é o conjunto de órgãos que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas de hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outra parte do organismo, controlando, auxiliando o controle de sua função. Órgãos do sistema endócrino, vale a pena lembrar, as glândulas são os órgãos que formam o sistema endócrino e, portanto, pertencem a um tipo específico de tecido epitelial chamado de epitélio glandular e podem ser classificadas em glândulas endócrinas, exócrinas, anfícrinas ou mistas. As glândulas exócrinas são aquelas que lançam o produto de suas secreções no meio externo, ok? As glândulas endócrinas são aquelas que lançam o produto de sua secreção em vasos sanguíneos. E as glândulas anfícrinas ou mistas são aquelas que associam os dois tipos de secreção anterior. Existe porção exócrina na mesma glândula e na mesma glândula porção endócrina. Portanto, as glândulas exócrinas incluem as glândulas sudoríparas, que segregam o suor, as glândulas sebáceas, que segregam a gordura, as salivares, as biliares, o pâncreas, que segrega enzimas digestivas, as glândulas mamárias, as glândulas mucosas, o fígado e muitas outras. Glândulas anfícrinas ou mistas são aquelas que têm parte endócrina e exócrina, por isso o nome de mista. Exemplo, pâncreas, fígado, testículos e ovários. Ok? O pâncreas, na sua porção exócrina, produz o chamado suco pancreático, um suco rico em enzimas que vai atuar na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, uma série de enzimas que vão atuar no intestino. E o pâncreas, na sua porção endócrina, vai produzir os hormônios insulina e glucagon. Insulina atua na chamada hiperglicemia, ou seja, na alta das taxas de glicose na corrente sanguínea. E o glucagon, que vai fazer o contrário, é o chamado hormônio hipoglicêmico. Ele controla a hipoglicemia, que são as taxas baixas de glicose na corrente sanguínea. Então, estou citando aqui o exemplo do pâncreas como glândula mista e que tem, portanto, duas porções, a sua porção endócrina e a sua porção exócrina. Ok? Temos aí, por exemplo, a hipófise, as paratireoides, a tireoide, as adrenais ou suprarrenais, o pâncreas, os ovários nas mulheres e o testículo no homem. Hormônios são substâncias químicas que transferem informações e instruções entre as células, em animais e também nas plantas. Vamos ter vídeo aqui no canal falando exatamente sobre os hormônios vegetais, seus nomes, suas atuações, seus locais de produção e suas funções. Os hormônios também são chamados de mensageiros químicos do corpo. Os hormônios regulam o crescimento, o desenvolvimento, controlam as funções de muitos tecidos, auxiliam as funções reprodutivas e regulam o metabolismo. Diferentemente das informações enviadas pelo sistema nervoso, os hormônios são mais vagarosos e seus efeitos mantêm-se por um período mais longo de tempo. É comum na anatomia se dizer, na fisiologia também, que os sistemas de coordenação do corpo são dois: coordenação do corpo, sistema nervoso; coordenação do corpo, sistema endócrino. Um age a partir de impulsos nervosos, estímulos eletromagnéticos, e o outro age pelo comando de substâncias químicas que nós chamamos de hormônios. Essas que eu acabei de falar, essas três características básicas aí, ok? Temos aí o pâncreas, como citei aqui no exemplo, em suas porções endócrina e exócrina.
Então, o pâncreas, que é uma glândula que pertence, uma glândula anexa ao sistema digestório, que pertence ao sistema digestório, é um órgão, uma estrutura que tem essa característica de glândula mista. Funciona tanto endócrina como exócrina. Na sua porção endócrina, em um grupo de células chamado de ilhotas de Langerhans, elas produzem nas células alfa o hormônio glucagon, ok? E nas células beta o hormônio chamado insulina, que eu já comentei com vocês aqui há pouco, o que cada um faz, o que cada um é responsável. Em sua porção exócrina, a glândula exócrina, ela vai produzir os hormônios que controlam a secreção da glândula exócrina. Vai produzir o chamado suco pancreático. Entre uma das substâncias produzidas, nós temos a colecistoquinina, que vai agir, vai trabalhar, lembrando mais uma vez, no intestino delgado, na primeira porção dele, chamada de duodeno, ok? Faz parte de um conjunto de sucos digestivos chamado de suco pancreático. Vale a pena lembrar, o pâncreas é uma glândula mista, ok? Ainda falando sobre ele, na sua parte exócrina e na sua parte endócrina, na sua parte exócrina, ela vai ter um canal de condução de secreção por onde essas secreções vão passar, como mostra aqui na figura de Martini, 1989, você vê nitidamente aqui que é a porção chamada exócrina, o chamado ducto excretor, ou condutor, ou secretor das substâncias, são conduzidas por dentro dessa estrutura, desses canais. E em sua parte endócrina, nas células chamadas de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, você não vê a presença desse canal. Daí, os seus produtos de secreção serem lançados diretamente na corrente sanguínea. Ok? Principais glândulas endócrinas, vale a pena lembrar, tireoide, paratireoide, suprarrenais ou adrenais, hipófise, testículos e ovários. Então, a tireoide, uma glândula localizada na base do pescoço, ok? Na frente da traqueia, região inferior do pescoço. Os hormônios possuem em sua composição química o iodo, em sua constituição, e nós temos como destaque a tiroxina, ou T4, e a triiodutironina, que é o chamado T3. O T4, ou a tiroxina, altera a intensidade do metabolismo basal, produz vasodilatação, aumento da frequência cardíaca, aumento da atividade do sistema nervoso e a motilidade do tubo digestivo. Quando a gente fala de motilidade, a gente fala sobre os chamados movimentos peristálticos ou a peristalse, ok? A triiodutironina, ou T3, é formada em menor quantidade e exerce quase os mesmos efeitos da tiroxina, porém, sua ação é várias vezes mais rápida. Na normalidade da secreção tireoidiana, nós temos aí o chamado hipotireoidismo, que é a baixa atividade da tireoide, diminuindo a produção dos T3 e T4, os dois hormônios que são produzidos pela tireoide, geralmente devido à deficiência de iodo na alimentação. Causa, entre outros sintomas, cansaço, depressão, pele ressecada, anemia, perda do apetite e aumento do volume da tireoide, o que nós chamamos de bócio endêmico. Já ao contrário, o hipertireoidismo é a alta atividade da tireoide, aumenta a produção dos hormônios T3 e T4, causando agitação, taquicardia, excesso de calor, sudorese, insônia, perda de peso e esse sintoma bem característico do hipertireoidismo, que é chamado de exoftalmia, ou seja, o olho esbugalhado. O olho ele salta da órbita ocular, ok? Pessoas que têm esse problema geralmente ficam com esse comprometimento na estrutura do globo ocular. Paratireoides. Como diz o próprio nome, a paratireoide ele fica atrás da tireoide, ok? Presente na estrutura da chamada cartilagem cricoide, na base do pescoço, ok? E as paratireoides, elas produzem
os chamados hormônios da paratireoide, entre eles o paratormônio, que são hormônios que vão intervir na regulação do metabolismo do cálcio, controlando o equilíbrio cálcio-fósforo nos ossos, sangue e rins. Ele promove a retirada dos sais de cálcio dos ossos, restabelecendo a sua taxa normal na corrente sanguínea. Ele também atua de forma definitiva, de forma decisiva, nos processos de permeabilidade das membranas celulares. Vale a pena lembrar, a insuficiência desse hormônio causa contrações musculares. O excesso pode provocar descalcificação acentuada nos dentes e nos ossos. Nos ossos nós chamamos isso de osteoporose. Hipófise. A hipófise é responsável pela regulação da atividade de outras glândulas e de várias funções no corpo humano todo, por completo. Portanto, a gente diz que a hipófise é a chamada glândula mestra do sistema endócrino, que ela, na verdade, comanda ela própria e todas as demais glândulas e todos os sistemas funcionais do corpo. Se você prestar atenção, vale a pena lembrar, a hipófise ela fica aqui na base do cérebro, ok? E, na verdade, ela armazena boa parte dos hormônios que são produzidos numa área cerebral chamada de hipotálamo. Entre alguns hormônios que são produzidos na hipófise, nós temos o hormônio estimulante do crescimento, ou hormônio do crescimento, que é o chamado GH, hormônio gonadotrófico, que promove o crescimento do organismo como um todo, o hormônio antidiurético, o ADH, que atua no rim, reduz a perda de água pela urina, efetuando o chamado controle hídrico, e este hormônio é produzido no hipotálamo, a hipófise armazena e libera na corrente sanguínea, como eu tinha comentado anteriormente. Continuando os hormônios da hipófise, a ocitocina, produzida pelo hipotálamo e armazenada na hipófise, olha aí mais uma vez, estimula as contrações uterinas durante o parto e a contração dos ductos que transportam o leite materno. A prolactina, ela determina a formação da secreção do leite pelas glândulas mamárias. Glândulas suprarrenais regulam o metabolismo do sódio, do potássio e da água, regulam o metabolismo dos carboidratos e as reações do corpo humano ao estresse. Ok? São glândulas que ficam cavalgando a estrutura do rim, ou seja, acima dos rins. Daí o nome adrenais, daí o nome suprarrenais. Vale a pena lembrar, daí é que vem o nome adrenal, adrenalina, o hormônio produzido em momentos de estresse. As suprarrenais secretam quantidades abundantes desse hormônio que prepara o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a tensão arterial, relaxa certos músculos e contrai outros. A adrenalina aumenta a frequência dos batimentos cardíacos e o volume do sangue por batimento cardíaco, eleva o nível do açúcar no sangue, minimiza o fluxo sanguíneo nos vasos e no sistema intestinal, enquanto maximiza o tal fluxo para os músculos voluntários, nas pernas e nos braços, e queima a gordura contida nas células adiposas. A adrenalina faz com que o corpo esteja preparado para uma reação, como reagir agressivamente ou fugir. Por exemplo, a adrenalina é utilizada também na medicina em ressuscitações, no caso de parada cardíaca, ou para aumentar a duração de anestésicos locais devido a seu efeito vasoconstritor. Testículos e ovários. Testículos, que são chamadas gônadas masculinas, têm função de glândula endócrina produzindo os hormônios masculinos. Os testículos são componentes do sistema reprodutor masculino, lá é o nome gônadas, e do sistema endócrino, sendo glândulas endócrinas. As funções dos testículos são as seguintes. Primeira função, produção dos espermatozoides, gameta masculino. Produção de hormônios sexuais masculinos, dos quais a testosterona é o mais conhecido. Já os ovários são as gônadas femininas produzindo as células reprodutoras ou os óvulos. Na verdade, ovócitos maduros, ok? Isso é considerado óvulo durante o momento da fecundação. E para alguns estudos, alguns autores, considerado óvulo quando está implantado no útero, ok? Vale a pena lembrar. Produzem hormônios sexuais, que junto com a hipófise contribuem com o desenvolvimento das características específicas do sexo feminino, além do que
também possuem a função de regular o ciclo menstrual. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, comente, deixe seu like, compartilhe, aproveite, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!